pedir algo, faça. Amém? Isso é colocar semente. Eu tenho uma palavra para compartilhar nessa noite. Eu estou aqui feliz demais com tudo que Deus tem feito e quero compartilhar sobre algo que Deus tem feito na nossa vida e por que Ele tem agido dessa forma. Eu quero te dar algumas chaves para isso. O tema de hoje não está aqui no telão, mas eu vou compartilhar. É mudando o seu foco. Amém? Mudando o seu foco. Quem já conseguiu resolver algum problema pensando nele o dia todo? Já viu que às vezes piora? Já viu que às vezes, caramba, eu não estou vendo solução, porque você está o tempo todo ali, olhando o tempo todo. Você já viu alguém crescer como empreendedor, como empresário? O cara que está ali o tempo todo no balcão? Já viu alguém conseguir crescer assim? Abrir outra loja, abrir várias franquias? Alguém conhece alguém? Existe uma fala, um ditado, que o olho do dono que engorda o gado. Mas isso é muito perigoso, porque muita gente errou e se cansou e parou no mesmo lugar porque ficou baseado nisso. Não, tem que ficar aqui, ó. Eu tenho que ficar aqui olhando, eu tenho que ficar no balcão, eu tenho que ficar aqui. O que acontece? Ele não tinha a visão macro da empresa. Ele não sabia o que acontecia no administrativo, ele não sabia o que os clientes estavam pensando, ele não sabia como se relacionar com o gerente do banco, ele não conseguia abrir outras oportunidades, porque ele estava ali no balcão. Amém? Então, muitas vezes, a gente tem que mudar o nosso foco para ter uma visão mais ampla, para poder gerir as coisas. Hoje a gente tem uma câmera que está aqui nos filmando, está lá atrás. Esse ano aqui, provavelmente no início do ano, nós vamos trazer ela mais para frente, mudar ela aqui de local. Por quê? Porque ela perde um pouco o foco, porque ela precisa dar um zoom para chegar aqui e pegar toda a minha beleza. Senão se perde. O pessoal no YouTube não vai ser beneficiado igual você. Então, nós vamos mudar também por causa do foco. Mas Deus colocou uma palavra para a gente ler lá em 2 Crônicas 20, onde quase Josafá se lasca nessa batalha aqui. E a gente vai ver uma chave de uma atitude que ele teve. Segunda Crônicas 20, versículo 1. Diz assim: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, os itas se juntaram todinho lá. Assim, vamos pegar Josafá. Entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azamon Tamar, isto é, em Gede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Primeira atitude de Josafá aqui, que aliviou a situação dele. Ele ficou alarmado, preocupadíssimo. Você imagina que 3 povos se juntaram, todos os seus exércitos, para ir contra o exército dele. E eram numerosos, ao ponto que está dizendo aqui que ele ficou alarmado. Só que ele teve agora uma atitude que a gente precisa desenvolver. Ele consultou o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Agora eu te pergunto, quando você está numa situação de alarme, quando você está numa situação de minoria, de perseguição, de urgência, de emergência, qual é a tua reação? Será que a gente consulta o Senhor antes de tomar qualquer decisão? A palavra está dizendo que ele consultou e proclamou um jejum. Há quanto tempo que você não jejua? Ah, pastor, eu jejuei de 11 a 8 da manhã porque eu tinha que fazer exame. Não, irmão, quanto tempo que você não jejua por uma causa?
Quanto tempo você não jejua por algo que você está batalhando? Porque pode ser que a batalha que você está passando só vai ser vencida com jejum. E aqui está dizendo que ele proclamou um jejum. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Então Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsastes os habitantes desta terra perante Israel, teu povo, e deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra do teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja castigados da espada e das pestes, e seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvará. 10. Mas agora, aí estão os amonitas, os moabitas e habitantes do monte do Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse e que vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem nos expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Por isso, não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Josafá, ele está orando a Deus e parece que ele está fazendo Deus se recordar, como se Deus tivesse esquecido de todo o erro que esses exércitos estavam cometendo em invadir ali o povo de Israel. E na oração de Josafá, Josafá está se recordando disso. Só que aqui ele mostra a realidade. Olha o que ele está dizendo: pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Quem já se sentiu assim? Fraco perante a batalha que você estava passando, em minoria perante aos ataques que você estava sofrendo. Quantas vezes, às vezes a gente se sente até fraco mediante as quedas que você tem tido. Às vezes você se sente sem força para lutar, sem força para vencer, sem força para dar uma virada na tua vida. Josafá está falando exatamente isso, só que ele está falando com Deus. Ele falou: Senhor, nós não temos força contra eles. Aqui poderia ser um ponto muito negativo para Josafá, porque se ele fala para Deus que o exército de Deus, o povo de Deus não tem força para enfrentar um exército inimigo, ele poderia realmente perder as mãos de Deus ali, perder a graça de Deus ali, perder o poder de Deus ali. Só que ele dá uma virada nessa oração, nessa último parágrafo do versículo 12, que diz assim, vou ler o 12 de novo. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas, aqui está a chave, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Amém? Vamos dar uma paradinha aqui. Josafá tinha todas as informações do exército inimigo. Sabia que eles eram mais fortes, sabiam que eles estavam em maior número, sabiam que eles estavam em união com 3 povos. Tudo isso ele já sabia. Qual foi a diferença? Que os olhos deles estavam voltados para o Senhor.
Irmãos, quem tem problema aí para resolver? Amém? Ou só a gente aqui? Quem tem adversidades? Quem tem lutas constantes, batalhas aí constantes? Às vezes é contigo mesmo a batalha. Posso te dar uma chave para essa noite? Para onde está o teu foco? Para onde está o teu olhar? Para onde está o teu olhar? Josafá está relatando tudo aqui. Só que, mesmo ele sabendo de tudo, mesmo ele observando tudo, os olhos deles estavam voltados para Deus. Um grande erro da nossa vida é focar naquilo que não deveríamos estar focando. E os nossos resultados são reflexo do nosso foco. Aonde você está focando, ali está sendo gerado o seu resultado. Não é assim? Você já reparou assim? Quando você tem alguma prova, o que você diz? Tenho que estudar. Aí o que você faz? Começa a ler o livro, começa a abrir, começa a ler. Você está estudando o quê? Você está focado para ter um resultado na prova. Só que se você andar focado nos problemas, e pior, focado no seu passado, irmão, você não vai viver um 2023 glorioso. Você não vai viver um 2023 diferente, você não vai viver um novo, porque se o seu foco ainda estiver em 2022, se o seu foco ainda estiver na sua vida passada, se o seu foco ainda estiver nos mesmos problemas, você não vai viver o extraordinário de Deus, você não vai viver o agir de Deus. Eu te contei aqui um testemunho, mas temos vários acontecendo agora. Sabe por quê, irmãos? Nós temos obra, nós temos orçamento, não temos dinheiro, temos tantos problemas para resolver, temos tempo para abrir, temos aluguel para pagar daqui a 1 mês e meio, tudo isso acontecendo, mas os nossos olhos estão focados nele. Se ele tocar no coração de um, toca no coração de outro. Quando Deus manda, irmãos, tudo obedece. O que eu quero te dizer nessa noite é, aonde está o seu foco? Tem gente que foca nos problemas. Você conhece algum murmurador aqui? Irmãos, aonde ele vai, ele encontra um problema. Ele vai no McDonald's, ele encontra um problema. Não, essa casquinha não está com a mesma consistência. O gerente está aí. Essa batata está com sal a mais. Irmãos, tem gente que o foco está no problema. Amém? Alguém conhece alguém assim? Onde ele vai, ele vê problema. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Irmãos, eu não sei se você não sabe mais como resolver os problemas que te afligem. Eu não sei se você não sabe como Deus vai fazer o teu 2023 ser poderoso. Mas se os seus olhos estiverem focados nele, voltados para ele, eu tenho certeza que o teu 2023 vai ser de milagres, vai ser de testemunho, vai ser de graça do Senhor, amém? Vai ser de você dizer, Senhor, obrigado. Eu nem esperava isso para agora. Nós recebemos o testemunho do Galpão agora, faltando 7 dias para acabar o ano, irmãos. E estamos aqui, desde o início do ano, ministrando o ano da multiplicação, Deus guarda o melhor por fim, Deus vai fazer um ano de multiplicação, faltando 7 dias, Deus entrega uma igreja para a gente no recreio, amém, irmãos? O que eu quero te dizer é, se o seu foco estiver nele, é de lá que vai vir o teu socorro. Se o teu foco estiver nele, é de lá que vai vir os teus milagres, os teus recursos. Se o teu foco estiver nele, se o teu foco estiver nos problemas, vai ser gerado mais problema. Você já reparou isso? Quando você ficar olhando para problema, aparece mais, irmãos. Quando você ficar murmurando, aparece mais coisas para você murmurar. Mas quando você está olhando para os céus, irmãos, quando você está olhando para os céus, contemplando a Deus, não é para você ficar sem trabalhar, não. Quando você está focado nos céus, Senhor, gratidão. Tu sabes, Senhor, que esse problema eu não posso resolver. Mas, olha o meu coração aqui, tranquilo. Eu vou dormir em paz essa noite, porque eu sei que meu sustento vem de Ti. Eu sei que uma palavra Tua pode mudar tudo. Eu sei que quando o Senhor manda, tudo tem que obedecer. Amém, irmãos? É diferente ou não é? Mas quando você dorme olhando para o problema, quando você acorda olhando para o problema,
Quando você fica com o telefone esperando a ligação ruim chegar, irmão. Quando alguém te chama, mais um problema, não aguento. Deus me trouxe aqui nessa noite para fazer você mudar o teu foco. Para você focar naquilo que te traz esperança, para você focar da onde vem o teu socorro, para você focar no teu Pai, naquele que tem poder para fazer infinitamente mais, para você olhar para os céus e contemplar a glória do Senhor, e poder falar, Senhor, obrigado. Mas se o seu foco estiver nos problemas, irmãos, acabou a tua esperança. Qual é o maior mal desse século aí? O que você acha? Qual é o maior mal? Qual é a maior doença que está tendo aí? Qual? Doença da alma, irmãos. Quantos pensaram assim, depois do Covid o mundo vai estar melhor, as pessoas vão estar melhor, né? As pessoas vão ter mais compaixão, por causa do isolamento, que saudade que a gente estava de um abraço. Irmãos, as pessoas estão piores. Amém? As pessoas estão mais impacientes, as pessoas estão menos amorosas, as pessoas são mais depressivas, o índice de suicídio aumentou. Quer pregar? Amém. Isso que a pastora Márcia falou, eu estava na reunião de colégio dos meus filhos, e foi falado isso. O colégio falou exatamente isso. Nós estamos tendo que aprender como lidar com essa geração pós-Covid, que ficaram em casas, isoladas, né, ficaram reclusas por causa do isolamento, estão voltando cheias de problema. Então, se a gente ficar focando nos problemas do passado, assim como se ficarmos focando com excesso de futuro, vamos ficar doentes, vamos ficar com depressão, vamos ficar com ansiedade. Mas se você focar nos céus, focar nas promessas, focar no que a Bíblia diz sobre você, irmãos, nós vamos viver um 2023 extraordinário, amém? Nós vamos ter uma mudança na nossa vida, nós vamos fazer um antes e depois do nosso foco. Eu ando muito de carro, meu carro, a quilometragem, rapidamente ela sobe, porque eu ando muito. E eu estou sempre preocupado em limpar ali meu para-brisa. Por quê? Porque se a minha visão estiver opaca, ofusca, eu posso ter problema no caminho. Então hoje Deus te trouxe aqui para rever sobre o seu foco, sobre o que você tem observado, aonde você tem focado, aonde você tem olhado, para onde está focado a sua vida. Porque se estiver focado em problemas, irmãos, o povo passou 40 anos no deserto, focado no Egito. O povo ficou 40 anos murmurando, onde poderia fazer o trajeto em 15 dias. Mas por quê? Porque o foco deles estava nos problemas. O foco deles estava lá no Egito. O foco deles não estava na promessa. O foco deles não estava numa vida nova. O foco deles não estava, ei, agora somos livres. E agora como vamos viver como livres? Olha que bênção. Não, eles estavam focados lá no passado. Mudança de foco. Dependendo do que você está vendo, o seu foco está criando a sua realidade. Irmãos, tem muita coisa que nem é real na tua vida, mas você está tão focado nos problemas. Você sabia que 80% das suas preocupações nunca acontecerão? Você sabia disso? Às vezes você recebe uma ligação ou vê alguém te olhando, tu começa a... que está me encarando, que isso aqui é porque você me arrumou um problema, porque isso, deve ser por causa daquilo. Aí você começa a pensar naquilo, aí você começa a se preocupar do boleto, aí você começa a se preocupar daquilo, porque, irmãos, 80% das suas preocupações nunca irão acontecer. Então, cuidado com o que você foca, porque aonde você fica olhando, você cria a sua realidade. Se você ficar olhando para o teu passado, se você ficar olhando para as tuas falhas, se você ficar olhando para os teus erros de 2022, você vai trazer 2022 para a sua realidade. Você vai trazer os seus erros para a tua realidade. E Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer, ei, olha para os céus, foca em mim, amém? Comece a olhar as promessas, comece a olhar e viver pela fé.
Nossos olhos estão postos em ti, disse Josafá. Isaías 43:18 diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam do passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Irmãos, posso ser profeta para a tua vida? Deus tem algo novo para a tua vida em 2023, irmãos. Você não pode ficar olhando para as coisas do passado, você não pode ficar olhando para os erros, você não pode ficar focando. Ei, Josafá diz: os meus olhos, os nossos olhos estão voltados para ti. Ele orou dizendo que não tinha forças para lutar, ele disse que aquele povo não poderia estar fazendo o que estava fazendo, ele reconheceu que o exército era mais numeroso que o dele, mas o olhar dele não estava para os problemas, o olhar dele estava em quem tinha solução para o problema dele. Que é uma chave poderosa para mudar a tua vida, é olhar para quem pode mudar a tua história, é olhar para quem escreveu a tua história, é focar e caminhar olhando para Ele, crendo e confiando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Ele ama. Então, irmãos, vou te dar uma má notícia: se você continuar focando nos problemas, eles vão virar suas realidades. Se você continuar focando naquilo que passou, nunca vai passar. Se você continuar focando nas coisas negativas da vida, você vai ser uma pessoa negativa. Primeira Coríntios 10:9, abre comigo aí. Primeira Coríntios 10, versículo 9. Não devemos pôr o Senhor à prova, como algum deles fizeram, e foram mortos por serpente, e não se queixem, como algum deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertências para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Está sendo falado aqui o que aconteceu no Egito, quando o povo saiu do Egito. O povo murmurando, reclamando, e pereceram e sofreram consequências pela sua murmuração. E aqui está dizendo no 11 que essas coisas aconteceram a eles como exemplo, e foram escritas como advertência para nós. Irmãos, o seu 2023 será poderoso. Não abra a tua boca para murmurar, não abra a tua boca para reclamar, ainda que você tenha circunstâncias para reclamar, ainda que você tenha coisas para reclamar. Quando você tiver a circunstância para reclamar, abra a tua boca para agradecer. Quando você estiver em situações de emergência, em vez de reclamar, abra a tua boca para dizer: Senhor, os meus olhos estão voltados para ti. Eu sei aqui da minha situação está difícil, mas eu continuo olhando para ti, porque eu sei que tudo podes. Eu sei que tu pode mudar a minha história, eu sei que tu pode mudar hoje a minha situação. Amém? No meio de todas as circunstâncias, agradeça. Quer viver um 2023 poderoso? Já comece agradecendo a Deus: Senhor, obrigado por eu estar até aqui. Obrigado que no meio de tantas batalhas, eu estou de pé. Obrigado que no meio do caos, aqui estou, tendo oportunidade de viver algo novo, de viver algo extraordinário, de viver um melhor tempo, de viver as melhores histórias. Deixa eu te falar, 2023 vai ser um tempo de novas histórias sobre a tua vida. 2023 vai ser um tempo realmente do favor do Rei, amém? De destravar, como falamos aqui, aqueles que semeiam com lágrimas, ceifarão em alegria. Se você realmente passou um 2022 talvez de luta, de batalha, ei, eu quero profetizar sobre a tua vida. 2023 vai ser um ano do favor do Rei, amém? Só 5 pessoas receberam, amém? Essas 5 pessoas vão receber. No meio de todas as circunstâncias,
Agradeça, irmãos. Agradeça. Levantai as vossas cabeças. Eis que estou fazendo uma coisa nova. Josafá estava com medo? Estava. Josafá sabia que não tinha força? Sabia. Mas ele sabia que tinha um Deus que estava olhando para tudo. E é um Deus justo e fiel. Irmãos, Deus está te vendo. Deus conhece o teu coração, irmãos. Deus tem visto as suas semeaduras. Deus tem visto as suas ações, irmãos. Continue caminhando, focando nele. Para de focar nos erros, para de focar no passado. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer: o passado já passou. Amém? Eis que estou fazendo uma coisa nova. Mas só vive o novo quem está decidido em abandonar o passado. Você que é casado e fica trazendo coisas do passado para o seu relacionamento atual, para o seu dia de hoje, irmãos, vai viver as mesmas coisas do passado. O passado já passou. O passado não existe mais. Amém? Mas se você quiser viver algo poderoso esse ano, você precisa decidir focar no eterno, focar no Senhor e viver as maravilhas de Deus sobre a tua vida. Irmãos, viver pela fé é só para quem crê. Não é para quem vem a todos os cultos, não é para quem bota no Instagram que é crente, não é para quem mostra para os outros que é crente, é para quem tem um coração crendo e confiando no Senhor. Ainda com menos forças, ainda que situações adversas, confiando no Senhor e olhando para o alto. Senhor, olha aqui minha situação, mas eu estou olhando para Ti. Eu sei que Tu vai mudar a minha história. Quantos creem aqui que Deus vai mudar a tua história nesse ano? Quantos creem que 2023 vai ser um ano poderoso de destravar na tua vida, amém? Deus te trouxe aqui nessa noite para destravar realmente a tua história, para que você possa trazer dos céus a realidade, aquilo pela fé na tua vida. Tem coisas que Deus vai fazer na tua vida que você vai precisar realmente arrancar pela fé, realmente trazer a realidade através da tua fé, crendo e confiando nele de uma forma inabalável, amém? Amém? Aleluia, aleluia. Salmos 121, vou ler esse último versículo. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Irmãos, às vezes teu socorro não vai vir do amiguinho, não vai vir do banco, não. Vai vir dos céus, irmãos. Vai vir dos céus. Esse testemunho que eu dei dessa pessoa, eu nunca conheci. E foi um grande socorro que Deus deu. Mas por quê? Porque nós não estávamos confiando em pessoas. Aquela obra ali, não são pessoas que podem tocar. Nem eu posso tocar, nem o pastor Assis, nem o pastor Renato. Somente os céus podem manter aquela obra ali. Falamos lá sobre a família Vida Nova em Auma. Estamos 38 anos aqui de pé, sabe por quê? Porque os nossos olhos estão voltados para Ele. É Ele que tem sustentado essa casa, amém? Por anos estamos de pé. Não somos a igreja mais perfeita, mas somos uma igreja saudável, irmãos, amém? Somos uma família saudável, que praticamos o amor e buscamos a cada dia a glória do Senhor e magnificar o nome dEle. Eu quero te incentivar, irmãos, a viver um 2023 extraordinário, mas parando, deixando as coisas que ficaram para trás e olhando para o alvo, olhando com esperança. Irmãos, se você tiver esperança nele, você vai viver realmente uma vida poderosa nesse 2023. Os seus próximos anos vão ser totalmente direcionados pelo que Deus fez nesse ano de 2023. O que Deus vai fazer na tua vida em 2023 através da sua fé vai mudar totalmente a tua história, vai mudar a história da tua família, vai mudar os teus próximos anos, se você crer. Amém? Se você crer, irmãos. Olha o que você está vivendo, olha os testemunhos da sua igreja, olha o que estamos vivendo, tantas coisas que Deus está fazendo. Irmãos, você está incluso nesse projeto, você está dentro desse projeto, então vai transbordar na tua vida. Como não transborda? Se tu não crer, se tu duvidar, se você falar, será? Mas tenho tanto problema. Tem gente que não se posiciona com Deus porque está olhando para os problemas. Pastor, sabe, eu não sei se vou me batizar não, porque eu tenho tantos problemas.
Pastor, eu estou sem tomar ceia há tantos anos, porque... Ah, é? Você está quantos anos sem tomar ceia? 5 anos. Está fazendo algo para resolver? Não, só decidi por coisa no coração mesmo, com Deus não quero tomar ceia. Em vez dela focar em olhar para os céus, deixar as coisas do passado e viver o novo, ela traz o passado sempre aqui, ó, sempre aqui. É tudo que o diabo quer, irmãos. O diabo, ele joga o teu passado. Sabe por quê? Porque ele sabe que no teu futuro ele não pode botar a mão, que o teu futuro está nas mãos de Deus. Só que depende de você hoje, no presente, caminhar coerente ao futuro que Deus tem para você. Você está entendendo isso aqui, irmãos? Deus tem um futuro de paz e de esperança para mim e para você. Jeremias 29:11. Eu, com as minhas decisões e com o favor de Deus, eu posso caminhar sobre os planos dele, em direção aos planos dele, coerente aos planos dele. Mas se eu focar lá em 2022, eu fui muito traumatizado naquele ano, sabe, não, eu já desisti, eu já sofri tanto, pastor. Tenta outra vez, irmãos, tenta agora com fé, recomeça com fé, e se encha de esperança, aprenda do passado, só o que você aprendeu traz para hoje, irmãos. Quantas coisas que você errou no passado, que hoje te servem como ensino, instrução para o teu ano de 2023, deixa os problemas lá, o que passou lá, agora traz só os ensinamentos, como não errar mais, como não se afastar mais da presença do Senhor, como não me desviar mais, porque se você se manter fiel ao Senhor de Deus, ao Senhor Deus, você vai viver um 2023 poderoso, amém? Fica de pé, eu quero orar por você. Essa é a quarta do poder, e o Deus da palavra está nesse lugar, o Deus do haja, o Deus todo-poderoso. Sabe o que Deus respondeu para Josafá? Quando Josafá diz: Senhor, nós não temos força para lutar contra esse exército, eles estão em maioria, eles estão errados em vir aqui nos atacar. Versículo 17: vocês não precisarão lutar nessa batalha, tomem suas posições, permaneçam firmes, e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem se desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Mude o seu foco, mas quero deixar 2 últimas chaves aqui. Não tenha medo, amém? Não tenha medo, e não desanime, porque o Senhor está contigo, o Senhor te fortalece. Ele diz assim, ó: saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês.